Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história do Nicolas, que foi aprovado no concurso da Prefeitura de São Mateus do Sul, no Paraná. Ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, né? Como foi ser aprovado em primeiro lugar para o cargo de advogado. Então, ele vai contar a trajetória, vai contar as dificuldades também, né? Que quase todo mundo passa nesse período de estudos, né? Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, Nicolas. Então, seja muito bem-vindo e, por favor, pode se apresentar. Olá a todos, quem estiver assistindo, meu nome é Nicolas. Eu sou de Mato Grosso do Sul, atualmente moro no Paraná já há 8 anos. Aliás, eu tenho uma carreira, né, ainda vigente, de professor universitário e advogado. Eu vim para Curitiba basicamente aí para fazer mestrado, doutorado e estou feliz aí que com essa trajetória já faz uns 3 anos que eu estudo para concurso público e vem colhendo frutos basicamente há 2 anos, né? E esse é o resultado mais recente, que é São Mateus do Sul. Maravilha. Então, cerca aí de 3 anos estudando para concurso, eu queria que você comentasse como foi esse início, né? Por que você decidiu estudar para concurso? Se foi indicação de alguém, se foi você mesmo analisando, né, o cenário. E nesse primeiro momento, o que você decidiu ali, né? Qual foi o primeiro passo? Porque tem muita gente que decide estudar para concurso, mas não sabe exatamente o que quer ainda. Então, começa a estudar para concursos de outras áreas, não, até não acha uma área ainda que gosta, né? Então é tudo muito confuso no início para muitas pessoas. Queria que você contasse como foi para você. Bom, como eu falei, né, eu sou professor, então a minha ideia inicial de carreira era seguir nessa parte apenas de professor, eu estava bastante engajado nisso. E eu basicamente eu tinha definido que eu ia começar a estudar para concurso público, apesar disso, né, apesar de seguir essa carreira de professor, depois que eu terminasse meu doutorado. E nisso, com o passar dos anos, eu fui vendo que talvez não fosse a minha pretensão seguir essa carreira apenas de professor, né? Eu já advogava e eu não gostava muito dessa carreira de advocacia privada, com enorme respeito aos colegas aí, mas é, aí eu defendi meu doutorado em 2023 e dali eu defini que eu ia começar a estudar. Logo depois, em setembro, eu sofri ali uma demissão no meu cargo de professor e é ali que eu comecei de fato a engajar. E eu também estava bem perdido, né? Não sabia de fato o que seguir. Eu brinco que isso eu comecei a fazer algumas pós-graduações, inclusive eu fiz em direito militar. Eu brinco com os meus amigos, as pessoas próximas, que foi um devaneio, parte de direito militar, apesar que eu tenho uma enorme paixão nisso. E eu comecei, por que fiz militar? Porque eu queria seguir a carreira da parte de oficial da Marinha, oficial do Exército, e foi aí que eu comecei a explorar um pouco as áreas. E eu acabei nesse desespero do desemprego, esse desespero de ver o que eu ia seguir, né? Porque eu ainda estava muito indefinido. Eu fui procurando concursos e eu pensei, vou seguir alguma carreira que seja, digamos, similar ao que hoje eu faço, né? Porque eu, como advogado, então comecei a ir para a parte de procuradorias. E nisso eu comecei a ficar basicamente em dois pontos, né? A parte da militar, que eu falo que é um sonho, aquela coisa de usar uniforme e tudo mais, e a parte da procuradoria. E nisso, a parte militar não deu certo, eu acho. Né? A gente fala, o destino da vida, eu acho que nos proporciona, né? Às vezes o caminho que a gente nem sempre quer, mas o que é melhor para nós. E eu comecei, então, a ter resultados muito bons na parte de procuradoria, né? E começou os resultados, né, de eu passar nos primeiros concursos, tudo mais, a partir de 2024. Então, eu tive já duas aprovações ano passado, em primeiro lugar, um em procurador em Guarapuava, que é o que eu assumi, que hoje eu sou procurador aqui, e o outro também procurador em São João do Triunfo, aqui no Paraná. E nesse ano, infelizmente, eu também tive mais duas outras aprovações, que foi no concurso nacional unificado, e, enfim,
também aí foi em fevereiro, e agora, que esse que é da entrevista, né, que é São Mateus do Sul, também em primeiro lugar. Maravilha. E qual desses você acha que é o seu objetivo, ou ainda tem algum outro que você queira futuramente? Olha, hoje eu penso que eu não sou, eu sou uma pessoa um pouco ligada no 220. Então, apesar de estar muito feliz com o resultado, muito contente, né? Não posso reclamar de nenhum deles, mesmo esse que eu estou hoje, do que ele me proporcionou, a estabilidade, o salário, Sim. o prazer de trabalhar, né, na área que eu gosto. Eu ainda não estou, digamos, satisfeito com o meu objetivo final, né? Eu Uhum, brinco aí que eu quero seguir na parte de procuradoria, talvez do Estado, AGU, mas hoje posso dizer com certeza, né, que esse é um baita resultado, né? com certeza. Não, isso é de fato, né? Mas então isso significa que você vai continuar estudando, certo? Ah, não, eu vou continuar, com Maravilha. certeza. Então vamos lá, falando de estudos, né? Queria que você falasse um pouquinho de como você montou o seu plano de estudos. Claro que aqui nessa entrevista a gente está falando em específico da prefeitura, mas enfim, né? Eu queria que você até falasse lá no começo, porque é isso, né? Quando as pessoas decidem estudar para concurso, às vezes tentam estudar sozinhas ou tentam reaproveitar material da faculdade, enfim, cada pessoa tenta de um jeito, mas é sempre tudo muito confuso, né? Você nunca sabe por onde começar. Então, tem gente que já vai atrás de um cursinho logo de início, tem gente que não, que tenta estudar sozinho. Então, eu queria que você fizesse, né, uma. Começasse lá do começo, né, e falasse como que você estudou lá e agora, né? Se mudou alguma coisa, se você percebeu, alguma coisa que te facilitou nesse caminho. Sim. Então, eu acho que uma dificuldade que é de todos é a gente entender como é a nossa maneira de estudo. Então, qual é a melhor maneira de aprendizado e tudo mais. Vou falar particularmente de mim, eu sou uma pessoa que sou muito auditiva. Então, eu consigo ouvir e não necessariamente escrever ao mesmo tempo, ou não tenho essa necessidade de visualizar. Então, isso, digamos, foi uma vantagem para mim, porque como eu disse, eu trabalhava muito ali no início no início quando eu comecei a estudar, né? Eu estava na minha coordenação de curso, então eu sempre aproveitava os momentos assim, seja academia, seja dirigindo, o máximo que eu poderia aproveitar ali de ouvir, eu tentava. Eu me forçava a ler, mas eu senti que ao longo dos anos que basicamente eu acho que hoje são três pilares, pelo menos para mim, o que é o mais relevante. O primeiro deles é essa necessidade de você, obviamente, assistir ou ouvir videoaulas. Um segundo, você ler, principalmente, o ponto principal é lei em si. E o terceiro é fazer exercício. Eu acho que é o primordial, quanto mais você fazer exercício, é melhor. E eu brinco, e isso é uma prática que eu fiz justamente porque muito desses concursos você tem isenções, né? Então, seja por ser CadÚnico, seja por ser mesário, seja por ser doador de sangue. Então, o que que eu fiz? Eu tinha muito dessas isenções, porque, enfim, fui mesário, eu cheguei a fazer doação de sangue, doador de medula. Aí, o que que eu aproveitava? E isso foi interessante porque eu fiz muito concurso, principalmente ano passado e começo desse ano. Eu via muito, como meu foco estava ficando muito mais em procuradoria, e eu via esses concursos de procurador, eu aproveitava, porque todo domingo eu fazia um simulado, e eu aproveitava e pensava, por que não já fazer um simulado no concurso público? Então, já que eu já tinha isenção disso, todo domingo eu ia fazer um concurso em algum lugar. Então, eu me aventurava. Se eu não estou enganado, no ano passado eu cheguei a fazer 15 concursos. Então, teve um mês que eu fiz eu acho que três concursos de uma vez. É assim, eu repito, estou ligado nos 220, eu acho que vai o método de cada um, né? Mas eu vejo que eu saí muito dessa questão da leitura para ir mais para a prática, ou seja, de ouvir, fazer questão e ler a legislação seca. Eu acho que esse é o principal, sabe? Eu não foquei tanto, digamos, em resumo, ou escrever, ou fazer fichamento, mas mais nessa questão, digamos, de fazer, ouvir e ler a legislação. Uhum. E foi um bom exercício, né? Fazer tanto concurso assim.
Sim, até eu brinco até o que eu estou hoje, que eu assumi, né, que eu estou presente no momento, foi resultante de um desses simulados, vamos falar assim, que eu fiz, né? Olha lá. Muito bom. E aí, eu queria que você falasse, aproveitando os estudos, né, falando como que era o seu dia a dia. Você tinha Uhum. metas de horas de estudo? Como que você fazia essa divisão? Quando que você revisava, deixava de revisar? Então, o seu plano de estudos mesmo, né? Você já falou, as ferramentas que você utilizava, então dos simulados, né, que eram presenciais, né? É, Mas queria que você falasse um pouquinho mais se você tinha mesmo ali uma organização, metas e tudo mais. bom, eu no começo eu tentei estabelecer por horas, então eu iniciei com 2 horas diárias, né, de segunda a sexta, minto, de segunda a sábado e domingo descansado. E eu fui aumentando ao longo do tempo, 3, 4, e o meu pico foi 6 horas, né? 6 a 7 horas, digamos, de segunda a sexta, 4 horas no sábado, e domingo eu fazia o simulado. Hoje eu mudei, justamente porque eu acho que ao longo dos anos você vai necessita lapidar o conhecimento, então, às vezes você sai daquela questão quantitativa e vai para a qualitativa. Eu posso dizer hoje que eu estudo em média 3 horas por dia. Então, mas é um estudo que vai de segunda a segunda, eu não descanso. Apesar disso, é uma quantidade de horas que, para mim, é bem tranquilo. Então, não me gera cansaço mental, não me gera fadiga. E eu normalmente, por que que eu saí um pouco dessa questão de hora? Porque hoje eu foco mais nos objetivos diários, ou seja, vou fazer X quantidade de questões, vou assistir X videoaulas e vou ler tanto de legislação. Eu que normalmente completa nessas 3 horas, né? É, uma coisa, até uma dica, né? Que eu também me preocupava nisso. Eu ouvia muito das pessoas falarem, eu estudo 3, 4, 5 horas por dia. Eu acho que é uma questão até como um treino de academia. Não adianta nada você chegar e começar a treinar, ou melhor, estudar 7 horas por dia. Se você consegue estudar 1 hora, é melhor você fazer 1 hora e depois ir aumentando progressivamente. É a melhor dica que eu posso dar. E você falou disso, de que para você era tranquila essa quantidade de horas, né? Não te gerava uma questão de cansaço mental. Eu queria que você falasse dessa parte emocional no seu processo inteiro de preparação para concurso, né? Porque tem muita gente que passa por isso, né? Tem vontade de desistir, não se encontra mais naquela rotina de estudar tantas horas por dia. E aí, não só na preparação, mas até mesmo no dia da prova, sente aquela pressão de que é a prova da vida, que precisa fazer aquilo. E aí, às vezes, você até sabe o conteúdo, mas não acaba conseguindo realizar uma boa prova, justamente por conta dessa pressão, desse estresse, né? Então, a questão emocional, em resumo, como foi para você por todo o processo, na preparação e nos dias em que você realizava? Você fez muita prova, então, como que eram esses dias também para você? Bom, assim, uma das questões que eu acho que me ajudou muito realmente foi fazer muita prova, né? Então, o que que eu via? Eu via que eu tinha chance, muitas chances, e não focava tanto nessa questão. Essa é a minha prova da vida, esse é o meu momento, digamos, primordial da minha carreira. Como eu foquei muito, digamos, em fazer simulados por meio de provas reais, acabou que digamos que eu trabalhei muito essa questão emocional. Claro que no começo eu fico um pouco mais nervoso, mas depois, eu acho que quando a gente passa por muitas dessas situações, acaba que é uma coisa natural, né? A gente aprende a ficar, digamos, 4, 5 horas fazendo prova, a gente começa a gerir melhor o tempo de prova, a gente começa a não se importar em relação à quantidade de candidatos por vaga, e isso eu repito, é uma questão que particularmente não importa, né? Eu acho que esse é o foco, é você focar em si mesmo, não importar em relação ao que os outros candidatos, como eles estão, se o candidato o adversário do teu lado está fazendo revisão ali antes de entrar na sala, não importa, é teu estudo, né? Se você, a questão é você focar no que você estudou, no que você trabalhou, no que você trouxe de bagagem para realizar a prova. E eu acho que esse é o principal ponto.
eu acho que o momento mais delicado para mim, emocionalmente, foi realmente quando eu tive essa demissão ali em 2023. E aí que eu falo, que apesar da vida de concurseiro, da vida do concurso público, eu estabeleci uma coisa que eu acho que é importante para todos, é não deixar de viver sua vida. Aproveitar o momento. Não deixar de ir à academia, não deixar de encontrar os amigos, sem exageros, claro, né? Mas não deixar de viver a vida normal, de você encontrar, de ver tua família, esposa, teus filhos, né? Que for o caso, porque eu acho que esse é o que vai diferenciar, né? Justamente porque eu falo que às vezes o psicológico também é primordial na prova. Então, viva a sua vida, mas com responsabilidade, considerando a necessidade de concurso público, né? Sim. Mas, ô Nicolas, você percebeu isso em algum determinado tempo ou desde o início você priorizou essas atividades com familiares e com amigos? Eu acho que desde o começo. Uhum. E, repito, teve momentos mais delicados, mas foi desde o começo. E eu falo, questão de fazer academia, correr, qualquer coisa que esporte, o que você conseguir fazer também ajuda demais. Eu falo uma palavra até que minha mãe fala, né, no sentido de desanuviar, né? De você tirar aquela carga mental, às vezes está com a cabeça quente, pesada, às vezes você igual eu gosto de correr, né? Gosto de academia. Às vezes é um momento que você sai um pouco, né? Dessa, Sim. digamos, dessa rotina e às vezes você dá uma renovada nesse processo, né? Não, com certeza, é muito importante, né? A gente trabalha bastante isso aqui, inclusive aqui no Estratégia, né? Temos diversas lives aí falando sobre essa questão emocional, o quanto é importante você também priorizar as suas atividades mesmo, né? Do dia a dia com familiares, com amigos, ou seja, você mesmo, com o seu corpo, porque tudo Uhum. isso vai te ajudar no processo de estudo. Às vezes parece que está atrapalhando, né? Mas não é o caso, não. Atrapalha se você fizer em excesso, claro, né? E perder Claro. tantas horas de estudo, mas é muito importante manter isso na rotina. E eu queria que você falasse se você se preparou para alguma outra etapa diferente, por exemplo, discursiva, né? Para esses concursos que você fez, você exigiu alguma preparação diferenciada ou não? No meu caso, não. Mas eu acho que o meu caso é um pouco particular, porque como eu segui essa carreira acadêmica, né? Eu tenho artigos, tese, dissertação, livro publicado, então para mim sempre foi muito fácil. Então, claro, eu acho que o único preparo que eu fiz foi realmente fazer aqueles intensivos, assistir videoaula para como cuidar da escrita na prova. Às vezes realmente tem dicas valiosas, muito boas, no sentido de como que você faz a gestão de tempo, a apresentação do assunto, né, às vezes erros mais comuns, mas eu foquei muito mais no conteúdo em si, ou seja, no estudo do dia a dia, mas não no preparo de, talvez, treinar textos em casa e tudo mais, mas justamente por conta dessa minha condição que eu acho que é um pouco diferente, né? Não, sim, realmente, cada um tem uma preparação, né? E tem Claro. muita gente que acaba deixando de lado, pensando, ah, eu escrevo bem, né? Mas assim, não está acostumada de fato a fazer algo semelhante a uma discursiva, né? E aí chega na hora e acaba ou reprovando ou caindo posições, né? Justamente por causa disso. Então, é um ponto que se deve. Ser pensado, né, com mais delicadeza, porque realmente a discursiva acaba eliminando muita gente, fazendo você perder pontos ali. Então, esse é um tópico muito importante. E, ô Nicolas, então eu queria que você fizesse um resuminho aí do que você acha que o estratégia te ajudou nesse período, né? O que que o estratégia significa para você na sua preparação, na sua aprovação? Olha, para mim, assim, o que que me atraiu do curso do Estratégia em si? Eu acho que foi a questão esse caráter de atender todas as áreas, né? Então, você tem a questão as questões ali que são ofertadas, os mapas mentais, essa questão do tira dúvidas quando tem essa possibilidade, essa questão do dos resumos. Então, para mim, é esse atendimento a todas as áreas, de todas as formas de aprendizado, que cada um tem né, tem as suas dificuldades, as suas facilidades. Então, para mim, e esse é o ponto mais importante, né? Eu, eu ter, digamos, uma mesma plataforma, a possibilidade de aprender de diferentes formas, né? E aí você acredita então que o estratégia te ajudou a conseguir a aprovação? Ah, com certeza.
eu falo ali que ainda mais em tempos iniciais ali em que eu sempre via as revisões intensivas ali antes da prova e que era Uhum. ofertado também no YouTube ali, me salvou muito, de verdade me salvou muito. Mesmo os gratuitos ajuda demais, ajuda Ah, com demais. certeza, a revisão de véspera, a reta final, né? Exato. Uhum. Muito bem, legal. E bom, para fechar então esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Tem muita gente aqui que vai começar a estudar agora, ou que já está na caminhada, mas ainda não conseguiu a aprovação que gostaria, né, no concurso dos sonhos. Então, qual que é a mensagem que você deixa? Olha, eu aprendi uma frase com um amigo, um colega meu, e o concurso público ele é uma grande fila. O momento vai chegar para você ser o chamado. Então, siga o caminho, aproveite e você vai chegar lá. Uma hora vai ser seu momento ali na fila. É Então, isso. não desista. Muito obrigada, Nicolas, por compartilhar a sua Beleza. trajetória com a gente. Espero que você conte ainda, né, no futuro com estratégia e te desejo muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia você encontra muitas entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.